Boa noite, galera. Isso aí, vamos continuar nossa aula de Direito Internacional, agora começando a nossa terceira aula. Sei que está atrasado, está meio complicado, mas nós vamos dar conta disso aí. É uma promessa minha aí, é um compromisso meu. Seguinte, nós vamos continuar então falando do fundamento e das fontes do direito internacional, dando início agora na parte que a gente parou, que era sobre os meios auxiliares e as novas fontes do direito internacional, correto? Seguinte, aqui nós falamos daí, no primeiro momento, da jurisprudência. Deixa eu só pegar aqui a apostila, para deixar já preparado, porque eu vou ler ela depois, um trecho aí. Então, vamos ver, tinha esquecido de separar ela. Tá certo. Seguinte, nós tínhamos falado da jurisprudência, da doutrina dos publicistas, da analogia e da equidade, beleza? Não vou ficar aqui fazendo um resumo, um retrospecto, porque as aulas são todas gravadas, vocês podem muito bem voltar na aula anterior e dar continuidade ao estudo, beleza? E agora nós vamos falar de uma outra fonte, né, meio auxiliar, uma nova fonte do direito internacional, que é atos unilaterais dos estados. Tá? Seguinte, gente. Sempre falo para vocês prestarem atenção na palavra, no significado mesmo da palavra. O que ela quer dizer? Quando eu falo ato unilateral, eu não quero dizer outra coisa senão que ato de somente uma parte. Unilateral é isso. Unilateral, uni de uno, de um só, lateral de lado. Então vem de um lado só. Quando eu falo de ato unilateral, eu estou falando do quê? Estou falando do quê? Manifestação de vontade pública, manifestação de vontade pública e inequívoca, ou seja, sem sombra de dúvida, não tem dúvida de que foi manifestada essa vontade, de um Estado. Certo? Olha só. Então, ato unilateral é isso. Manifestação de vontade pública e inequívoca de um Estado. Certo? E essa manifestação, ela pode ser desvinculada de qualquer tratado ou costume internacional. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Desvinculada de qualquer tratado ou costume internacional. Por que isso aqui é importante? Olha só, por que ela tem que ser desvinculada, tá, de qualquer tratado ou costume internacional? Ela tem que ser desvinculada porque, se ela for vinculada a qualquer tratado ou costume internacional, o Estado fará mera declaração de tratado. Declaração, né? Ou confirmação do tratado. E aí, em sendo mera declaração ou confirmação de um tratado, não é unilateral. Então,
para que seja um ato unilateral, ela tem que ser desvinculada de qualquer tratado ou costume, porque do contrário ele vai estar só ratificando e manifestando o que já foi em momento anterior disposto no tratado ou no costume internacional, e aí, do momento em que é um tratado, vai ser coisas entre dois países, não vai ser unilateral. No momento que é costume internacional, também não é unilateral, é um costume já solidificado no direito internacional. Então, o ato unilateral ele vai ser uma manifestação de vontade pública e inequívoca de um Estado desvinculado de qualquer tratado ou costume internacional. Por quê? Por que tem que ser desvinculado de qualquer tratado ou costume internacional? Porque, do contrário, o Estado só vai estar fazendo mera declaração ou confirmação de um tratado e, obviamente, daí já não vai mais ser unilateral, porque o tratado pressupõe que tenha feito um acordo entre mais partes. Por isso mesmo que é um tratado, né? Não tem como fazer um tratado de uma pessoa só. Eu vou fazer um tratado comigo mesmo, né? Não tem um acordo comigo mesmo. Eu tenho que ter outra parte para fazer um tratado, para fazer um acordo. Não adianta, né? Outro requisito desse ato unilateral de vontade. Deixa eu apagar aqui, porque o quadro não vai dar espaço para pôr todos eles numa vez só. Qualquer pessoa pode fazer, eu posso ir lá no Twitter agora e dizer que o Brasil declara, nesse exato momento, que é da vontade dele abrir as fronteiras e receber qualquer imigrante de qualquer país e vai ter cidadania aqui. Eu posso fazer isso? Se eu fizer isso na internet agora, vai ser um ato validado pelo Estado, pelo governo brasileiro? Não. Por quê? Porque esse ato unilateral de vontade, ele deve ser manifestado, tá, por autoridade com competência. Com competência para validamente engajá-lo. Certo? Olha só, né? Porque se não for feito por autoridade, por essa autoridade, não terá força, não terá efeito jurídico, né? Entenderam? Uma coisa é eu ir lá no Twitter agora dizer que o Brasil, a partir do meu Twitter, vai estar recebendo qualquer pessoa de qualquer outro país e concedendo cidadania para eles. Outra coisa é o ministro das Relações Exteriores, no canal oficial de comunicação do Estado, do Ministério do Exterior, realizar uma mensagem dessa. A minha não vai ter vínculo jurídico nenhum. Nenhum estrangeiro vai poder chegar aqui no Brasil dizendo: ah, eu li o Twitter lá do André e ele disse que eu ia ser recebido aqui e ia ter cidadania. Outra coisa é se o ministro das Relações Exteriores fazer esse tipo de comunicação, ou o presidente fazer esse tipo de comunicação. Tá? Aí a história é outra, certo? Outra coisa, olha só então. Outra coisa que vocês têm que pôr em mente. É muito importante. Para ser válido, o ato unilateral
deve ser público e notório. Tá? Eu não tenho como exigir vinculação jurídica e oficialidade de um ato que não tenha tido publicidade, que não tenha sido conhecido pelas outras partes, pela comunidade internacional. Tá? Então, ele tem que ser público e notório. E aí, essa publicidade exige... Aí vocês têm que começar a entender o negócio, gente. Quando eu falo em público, em publicidade, na administração, né, nesses atos de Estado, eu não estou falando que tem que ser publicado em jornais, em meios de comunicação, na propaganda da novela. Não. É publicado em veículos oficiais. Quais são o veículo oficial de propaganda, né, administrativa? O Diário Oficial. Se vocês procurarem na internet agora, vocês vão ter o Diário Oficial da União. Vocês vão ter o Diário Oficial do Estado. Nesse Diário Oficial são publicados todos os atos administrativos realizados naquele dia. Você vai ter aqui desde dotações orçamentárias, contratações, publicação de leis, de decretos, de resoluções, nomeação de servidores. Tudo é feito pelo Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do município. Até o Poder Judiciário. O Poder Judiciário também tem um diário judicial, diário de publicações, em que são publicadas as decisões, são publicadas as sentenças, são publicadas as intimações. É este veículo oficial, Diário de Justiça Eletrônico, tá? Vocês podem procurar aí. Então, todo ato público, todo ato da administração do Estado, ele tem que ser publicado. Quando a gente fala em publicação, publicidade do ato, não quer dizer que tenha que fazer propaganda lá no intervalo da final do Brasileirão. É que tem que ser publicado no veículo oficial de informação do Estado, certo? Outra coisa que vocês têm que ter em mente. Vocês fiquem tranquilos, vocês vão estudar tudo isso aí em direito administrativo, tá? Alguma coisa de direito constitucional também nós vamos falar sobre isso aí. Né? Outra coisa importante, tá? Olha só. Não se permite que o Estado de forma unilateral imponha obrigações a outro Estado. Certo? Olha só. Bem importante isso aqui, ó. Atos unilaterais somente podem criar direitos a outros estados. Certo? Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é até uma coisa meio óbvia, né? Imagina se um Estado pudesse, de forma unilateral, por declaração unilateral, ficar criando obrigações a qualquer outro Estado. Né? Coreia do Norte, imagina o que não faria com isso, né? Por declaração unilateral da Coreia do Norte, eles obrigam a Coreia do Sul a pagar a multa para eles de, sei lá, $1 bilhão. Ou então a abrir as fronteiras deles.
Ou então nós aqui no Brasil, nós obrigamos por ato unilateral a Argentina a pagar uma taxa extra, um pedágio por utilização das nossas praias, né? Quem frequenta aí as praias de Santa Catarina, no sul aí do Brasil, sabe que nas férias aí tem uma invasão de argentinos, né? Imagina se começasse a cobrar, sei lá, por hora o uso da praia ou coisa assim, né? Ou impor esse tipo de coisa. Uma sanção, né? Sei lá, eu invento que por ato unilateral, imagina se o governo da França resolvesse agora, por ato unilateral, impor uma multa à Alemanha pelos crimes cometidos na guerra, na Segunda Guerra, sei lá, né? A gente não pode aceitar isso aqui. Então, é óbvio que por ato unilateral, o Estado não vai poder impor obrigação a outro, né? O que eu posso criar por atos unilaterais são direitos a outros estados. Por exemplo, aqui no Brasil, por um ato unilateral, pode-se, sei lá, por uma ligação histórica, conceder bolsas de estudo para portugueses, ou então por uma questão humanitária, receber venezuelanos, facilitar a entrada de venezuelanos e cidadania aqui para eles. Enfim, eu posso criar direitos por atos unilaterais, mas impor obrigações, não. Tá? Beleza, gente? Eu estou perguntando como se vocês pudessem se manifestar, né? Como se tivesse alguém assistindo. Professor doidão. Você está aqui sozinho gravando no quarto, não tem ninguém assistindo, né? Olha só, agora vamos falar dos efeitos jurídicos dos atos unilaterais. O pior não é eu perguntando se está tudo beleza, né? Como se tivesse alguém aí ouvindo em tempo real. Outra coisa é se alguém que estiver assistindo essa gravação depois responder a pergunta. Né? Aí sim vai ser problema, né? Aí sim vai ser meio um indício de algum problema aí, né? Então, olha só. Nós temos efeitos também jurídicos desses atos unilaterais. E um desses efeitos é o quê? Autonormativos. O que é esse efeito autonormativo? Tá? Seguinte, criam deveres e obrigações aos estados que os manifestam, tá? E aí eu remeto ao nome para vocês também, olha só. Por que é autonormativo? Ó? Auto, ele mesmo, de auto, né? De automático, de autônomo. Autonormativo. O que quer dizer isso aqui? Ó? Como ele é um ato unilateral, ninguém pediu, ninguém impôs, ninguém solicitou esse ato de vontade, ele mesmo, por conta própria, quis fazer assim, ele vai criar efeitos jurídicos de origem autonormativa, ou seja, ele mesmo impôs essa obrigação. A obrigação, certo? E olha só, cria deveres e obrigações aos estados que os manifestam. E por que é autonormativo? Porque ele mesmo se impôs essa obrigação. E aí, um dos efeitos disso é o quê? Ó? Não pode voltar atrás. Tá? Não pode voltar atrás. No primeiro momento, não. Né? Vincula ao conteúdo
do ato unilateral. Vai ter que cumprir. Aquela velha história, prometeu, tem que cumprir. Tá? Então, no direito internacional é isso. Se o país, de forma unilateral, declara, se impõe uma obrigação, ele cria um vínculo jurídico autonormativo. O que é isso? Quer dizer, cria deveres e obrigações aos estados que os manifestam. Tá? Eu manifestei a vontade de receber refugiados venezuelanos e facilitar o processo de cidadania para eles, inserir, garantir tratamento de saúde, enfim. Estou falando, não sei se realmente tem esse tipo de coisa, só criando uma hipótese aí. Eu vou ter que cumprir. Eu não posso, daí depois que começar a chegar esses venezuelanos, falar, não era bem isso que eu quis dizer, né, foi naquela hora ali, né, eu, sei lá, né, tinha bebido, né, tava doidão, né, aquela placa, se foi mal, tava doidão. Não pode fazer esse tipo de coisa. O Estado não pode, né, fazer isso. Se ele criou de forma pública e notória, por meio de autoridade competente para tal ato, declarou esse direito, esse ato unilateral, ele vai ter que cumprir. Ele fica vinculado ao conteúdo do ato unilateral declarado. Certo? Agora, outro efeito. Nós falamos do autonormativo. Agora nós temos outro efeito, que é o heteronormativo. Certo? O heteronormativo. Que é o seguinte, ó. Esses aí atribuem deveres e prerrogativas, atribuem direitos, quer dizer, direitos, não deveres. Direitos. Atribuem direitos e prerrogativas. Direitos e prerrogativas a outros sujeitos. A outros sujeitos do direito internacional. Certo? Olha só. Eu não posso impor obrigações a outros estados por meio de atos unilaterais. Eu posso criar direitos. E um dos efeitos jurídicos que me criam esses atos unilaterais, que eu mesmo, por escolha própria, resolvi declarar, é o autonormativo. Eu vou criar uma obrigação para mim. Para o outro, o efeito heteronormativo é o outro. Tá? O outro estado. O efeito heteronormativo jurídico da minha declaração unilateral vai atribuir direitos e prerrogativas a outros sujeitos do direito internacional. Voltando ao nosso exemplo, se eu, como ministro das Relações Exteriores, declaro que a partir da publicação desse ato, o Brasil vai receber refugiados políticos venezuelanos e lhes reinserir na sociedade, facilitando a concessão de cidadania, eu vou impor para mim o efeito jurídico autonormativo dessa minha declaração vai ser o quê? Impor a obrigação para que eu cumpra o que eu declarei. Para o outro, para a Venezuela, para os venezuelanos, vai criar o efeito heteronormativo, porque vai atribuir para eles direitos e prerrogativas
de vir aqui e exigir o cumprimento desse ato unilateral que foi declarado, tá? Beleza, gente? Agora, como tudo no direito não é absoluto, né? Nada no direito é absoluto, tudo depende, tudo tem um porém. Essa questão também de não poder impor obrigações a outros estados também tem uma exceção. E essa exceção é o seguinte: um estado pode impor a outro de forma unilateral obrigações. Só que olha só, para isso ele tem que cumprir algumas prerrogativas, né? Prerrogativas não, alguns requisitos. Desde que, primeiro, se limite a exercer competências estabelecidas em tratados e costumes internacionais. E, além disso, quando age como representante ou mandatário da sociedade internacional. Tá? Vamos supor o seguinte: resolvem fazer uma fiscalização das Nações Unidas lá no Irã sobre o programa nuclear deles. E eles nomeiam os americanos como mandatário, como vocês vão fiscalizar, vocês vão liderar isso aí. E vocês vão poder impor sanções caso se observe violações. Aí os Estados Unidos vão ser representantes, mandatários da sociedade internacional e vão poder chegar lá e impor sanções, impor obrigações de forma unilateral para aquele Estado. E outra coisa, ele vai ter que se limitar a exercer as competências estabelecidas em tratados e costumes internacionais para poder impor de forma unilateral obrigações para outro Estado. Certo, gente? Beleza? Terminamos aí os atos unilaterais dos Estados, vamos partir para outra fonte alternativa do direito internacional, que é a seguinte: decisões das organizações internacionais.
Essas organizações internacionais nós vamos estudar com mais tempo, tá? Mas são a ONU, Cruz Vermelha, Unicef, Unesco, esse tipo de organização internacional aí reconhecida, tá? E nós temos que falar delas o seguinte, ó. É necessário que as decisões das organizações internacionais nas organizações sejam internacionais, quer dizer, sejam internacionais, certo? Porque atos internos dessas associações, atos internos, têm força obrigatória apenas interna. Certo? Olha só. Vamos supor que a ONU decida. A ONU provavelmente vai ter lá seu regimento interno, né? Como que é organizada os seus funcionários, como é que é organizada a ordem das falas dos países, como é que estabelecidos os custeios. Com certeza tem esse tipo de coisa lá. Só que isso aqui vai ser considerado o quê? Decisões internas. Tá? As decisões da ONU só vão ter caráter internacional, só vai ter caráter vinculativo, jurídico, internacional, se elas tiverem caráter internacional mesmo, estiverem decidindo sobre direito internacional. Tá? Por exemplo, uma decisão da Organização Mundial do Comércio vai ter força vinculativa entre os Estados somente se essa decisão dizer respeito ao direito internacional. Uma decisão da Organização Mundial do Comércio falando sobre a sua composição interna vai ter força vinculativa interna. Tá? Não vai ser considerado fonte do direito internacional. Beleza? Olha só. Isso aqui é outra coisa interessante. Ó. A eficácia jurídica. A eficácia jurídica das decisões das organizações internacionais é medida de acordo, com o estipulado em seu estatuto, certo? De acordo com o estatuto dessa organização internacional, eu vou medir a força vinculativa, a eficácia jurídica dessas decisões. Se eu tiver
no estatuto de uma organização internacional, que ela vai apenas produzir pareceres opinativos sobre comércio internacional. Não sei, cria uma nova organização internacional aí, a organização pela globalização do comércio, sei lá, vamos criar essa organização. E lá no estatuto está falando assim, ó, as decisões dessa organização terá apenas caráter consultivo e opinativo sobre questões de comércio internacional. Está claramente falando no estatuto que ela não vai decidir juridicamente nenhuma lide. Eu não vou poder levar nessa organização uma lide, uma questão a ser resolvida de comércio internacional, porque está no estatuto que vai ser apenas caráter opinativo. Agora, por exemplo, uma organização internacional como a Organização Mundial do Comércio, que é vinculada à ONU, com certeza vai ter lá no estatuto que as decisões dela vai ter caráter vinculativo. Se uma decisão da Organização Mundial do Comércio decide que um determinado subsídio que o Estado esteja praticando é ilegal, fere os princípios, fere os tratados internacionais, aquele Estado vai ter que parar de utilizar esse subsídio, essa taxa, porque senão vai ser imposta alguma sanção, alguma coisa. Tá? Então, dependendo do que estiver colocado no estatuto daquela organização internacional, eu vou ter o termômetro, eu vou ter o indicativo da eficácia jurídica dessas decisões. Certo? Outra questão que a gente pode colocar aqui é a seguinte. O fundamento de obrigatoriedade das decisões dessas organizações advém da própria vontade dos estados que ratificam o tratado instituidor das organizações. Seguinte, ó. Da onde que vem que a Organização Mundial do Comércio pode ficar fazendo decisões sobre taxações e subsídios ao comércio internacional? O fundamento disso advém do quê? Da própria vontade dos estados que ratificaram, tá? O estatuto, ratificaram a existência daquele órgão como órgão que vai regular e vai decidir sobre questões de comércio internacional. Tá? Os estados, de vontade própria, aderiram a essa organização como competente para julgar e decidir questões relacionadas ao comércio mundial. Certo? E aí, uma observação. Vou colocar em vermelho. Ó.
Conselho de Segurança da ONU é o único órgão com poder de tomar decisões efetivamente mandatórias. Tá? Onde que está isso? Artigo 25 da Carta da ONU. Vamos ver? Deixa eu procurar ela aqui na internet, que já vamos ler ela aqui juntos. Olha aí. Carta das Nações Unidas. Artigo 25. Os membros das Nações Unidas concordam em aceitar e executar as decisões do Conselho de Segurança de acordo com a presente carta. Ok? Agora vamos voltar aqui. Outra fonte alternativa. Nós primeiro falamos das decisões unilaterais, né, dos atos unilaterais dos estados. Agora nós vamos falar dos atos unilaterais transnacionais. Atos unilaterais transnacionais. Certo? Seguinte. Exemplo. Organizações profissionais ou organizações desportivas. Né? Exemplo disso aqui, a famosa FIFA. Né? Lembra aqui no Brasil, quando vinha a Copa do Mundo, que tinha o padrão FIFA? O padrão FIFA impôs padrões de construção para as nossas obras públicas, para os estádios, né? O padrão FIFA impôs até alterações da própria lei nacional, lembra? Aqui no Brasil não era permitido venda de bebidas alcoólicas nos estádios, nos jogos de futebol, e a FIFA exigiu que fosse permitido na Copa do Mundo, e foi. Então, essas organizações internacionais tiveram o poder até de alterar a lei nacional, né?
Por quê? De livre e espontânea vontade do Estado de estar participando dela e de estar trazendo o evento que era organizado por ela, certo? Mas olha só. Primeiro, esses atos unilaterais, transnacionais, eles são não vinculativos. Tá? Os Estados não têm obrigação de aceitar isso aí. O Brasil podia rejeitar essa questão de não vender bebida alcoólica, que fala, não, aqui no Brasil não pode, de jeito nenhum. Só que daí não ia ter Copa do Mundo aqui. Simples, tá? Olha só, Estados aceitam, acatam, né? As decisões por liberdade ou cortesia. Liberalidade, né? Certo? Ou também aqui a gente pode pôr o quê? Interesse. Né? E aqui o exemplo. Brasil alterou momentaneamente suas leis para sediar a Copa de 2014. Um exemplo. Um exemplo. Tá? Agora, outra coisa que a gente pode falar sobre isso aqui, ó. Servem como padronização das regras internacionais sobre o assunto. Eu tenho certeza que muitas das questões de comércio internacional entre passes de jogadores são decididos muitas vezes com base nas decisões, nos casos, nos ordenamentos internos da FIFA, do que nas leis nacionais, internacionais. Então, assim, ela serve como uma padronização, uma regra aceita por toda a comunidade internacional como padrão, como algo a ser seguido, tá? Por essas organizações esportivas ou profissionais que tiver aí em cunho internacional. Beleza? Essas aí eram as novas fontes, né, alternativas do direito internacional. Certo? Agora, nós vamos passar para um próximo tópico, próximo tema, que é o quê? Formas de obrigações do direito internacional, que elas podem ser obrigações erga omnes, podem ser ius cogens ou iu cogens, não sei exatamente a pronúncia, e também nós temos o que chamamos de soft law, né? Ou lei macia, lei leve, né? E aí nós vamos falar de cada uma delas, certo? Olha só, começando pela erga omnes. O que é isso aqui? Conjunto
de deveres a todos destinados independentemente independentemente de aceitação e sem possibilidade de objeção. Tá? Seguinte, gente, isso aqui vocês vão ver essa expressão também em direito constitucional, em questão de recursos, quando vocês estiverem estudando lá os tribunais superiores. Quando a gente fala obrigação erga omnes, quer dizer que é para todos. Ela é cogente, ela é vinculativa, ela é obrigatória, tá? Ela, além de ser destinada a todos, ela não precisa de aceitação, tá? Não vai pedir se a pessoa concorda, né? Não vai pedir se aceita ou não. Você tem que cumprir. Tá? E sem possibilidade de objeção. Posso falar, ó, não, eu não concordo com isso. Está decidido, vai ter que cumprir. É obrigação erga omnes. Certo? Daí, além disso, nós temos a ius cogens, né? Ius cogens, se alguém souber aí a pronúncia, pode me corrigir depois. Que é o seguinte. Normas imperativas de direito internacional, normas imperativas de direito internacional geral, da qual nenhuma derrogação é possível. Certo? A não ser por outra posterior da mesma natureza. Certo? Olha só. Essa aqui é ainda mais forte que a de erga omnes, porque isso aqui, ó, ela se sobrepõe à autonomia dos estados. Certo? E aí, importante vocês anotarem isso, ó. Possui a mais alta hierarquia, das normas internacionais.
Certo? Olha só. Elas são normas imperativas, assim como as de erga omnes, tá? Do direito internacional geral. Só que, olha só, não se pode ter nenhuma derrogação, eu não posso ter nenhuma possibilidade de não cumprimento, né, ou de diminuição da sua força normativa, tá? Olha só, ela só vai perder vigor mesmo se vier outra mais para frente que tiver a mesma natureza. E essas decisões, essas obrigações e os cogens se sobrepõem à autonomia dos Estados. Os Estados têm a obrigação de aceitar elas, tá? Elas estão no topo das normas internacionais, são as de maior hierarquia, certo? Há algumas observações a mais que a gente pode fazer sobre esse tipo de obrigação. Normas de ius cogens são universais, e superiores a quaisquer tratados ou costumes internacionais. Tá? É superior inclusive ao próprio direito internacional. Olha só. Um exemplo dessa norma é aquele artigo 25 que a gente leu da Carta da ONU. Todo mundo tem que respeitar, até às vezes um país que não faz parte da ONU ou então não está muito bem relacionado com a ONU vai ter que aceitar. Tá? É norma superior à autonomia daquele Estado. Ele tem que aceitar essa decisão. Tá? Olha só, que integra ele, né? O que é essas normas de ius cogens? Vamos falar aqui com vocês. O que integra ele? Integra o ius cogens a costume internacional, costume internacional geral ou comum, geral ou comum, B. Normas convencionais, como o artigo 25 da Carta da ONU, que a gente falou, convencionais pertencentes ao direito
internacional geral. E aí, eu vou fazer uma leitura aqui da apostila, né, do livro, para vocês, sobre esse tema, que eu separei aqui para ler para vocês. Olha só. O chamado ius cogens trata, pois, de outro grupo de nulidades previstos pela Convenção de Viena. Nós vamos estudar essa convenção aí, tá? Que regula o assunto em dois pontos distintos em seu artigo 53 e 64. Olha o que diz aí o artigo 53 da Convenção de Viena. Tratado em conflito com uma norma imperativa de direito internacional geral, ius cogens. É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral. Para os fins da presente convenção, uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza. Artigo 64. Superveniência de uma nova norma imperativa de direito internacional geral, se sobrevier uma nova norma imperativa de direito internacional geral, qualquer tratado existente que estiver em conflito com essa norma torna-se nulo e extingue-se, tá? Olha só, gente. Terminado, então, essa questão do ius cogens, nós vamos para a soft law. Soft law. Olha só. São flexíveis. Como já diz o nome aí, né? Soft, leve, né? Macio. São flexíveis. O que elas fazem? Geram obrigações. Mas pela vontade expressa das partes. Expressa das partes. Elas são desprovidas de caráter jurídico. Entenderam? É tipo um acordo de cavalheiros, um acordo de vontades, né? Elas geram obrigações, mas é simplesmente pela vontade expressa das partes. E elas são desprovidas de caráter jurídico, ou seja, elas vão produzir efeitos enquanto permanecer essa vontade de cumprir. Se uma das partes cumprir, eu não tenho como exigir judicialmente, eu não tenho como exigir uma corte internacional o seu cumprimento. Porque era um acordo, era só uma liberalidade de ambas as partes. Elas não têm vinculação efetiva para ser cumpridas, certo? Olha só o que mais que a gente pode falar. Ó. Normas de direito internacional não obrigatórias e de diretivas que deixam aos seus
destinatários aos seus destinatários uma margem de apreciação, no que toca ao cumprimento de seu conteúdo. Certo? Olha aí. Normas de direito internacional não obrigatórias e de diretivas que deixam aos seus destinatários, ou seja, as partes que contrataram, que pactuaram essa norma de soft law, uma margem de apreciação no que toca ao cumprimento. Cumprimento seu conteúdo. Ou seja, enquanto for de meu interesse, eu vou cumprindo. Eu vou ter a apreciação se eu vou querer cumprir ou não. E não vai ter caráter vinculativo, força jurídica nenhuma. Tá? Olha só. O que mais que a gente pode falar de soft law? Já para fechar esse termo aí. Né? Daí depois nós vamos gravar mais um vídeo aí, dando complementariedade à aula. Beleza? Daí nós já vamos começar a falar dos direitos dos tratados propriamente. Certo? Olha só o que a gente pode ainda falar de soft law. Visam regulamentar futuros comportamentos dos Estados, norteando sua conduta. E dos seus agentes nos fóruns internacionais multilaterais. Ou seja, é um programa de ação conjunta. É um acordo de intenções. É um acordo de cavalheiros. Não tem força. É um programa. É uma junção de ideias, é uma preparação para alguma coisa que pode depois virar um acordo, um tratado, né, uma obrigação de fato. Beleza, gente? Essa aí é que a gente tinha para falar agora, nesse momento, certo? Na próxima aula, né, na próxima parte dessa terceira aula, nós já vamos começar a falar de direito dos tratados, em específico. Tá? Nós vamos começar a falar do que são os tratados. Nós vamos falar sobre todas as formas de tratado internacional e nós vamos dar aí destaque para alguns aí mais importantes, beleza? É uma das principais aulas de direito internacional, é uma das mais longas, inclusive um dos temas mais demorados, mais complexos aí que nós vamos ver nessa aula, certo? Até o próximo vídeo. Obrigado.